vamos começar a Podem ficar de em pé, reconhecer então. aí como é que está seu contato com o chão aí nessa posição. Né? A gente fala como estão os seus pés aí nessa posição, mas os seus pés são você. Então, como você está nesse contato aí nessa posição? Como que você está se sentindo? Como que está esse peso? Aí apoiado no chão, você sente que você está mais apoiado para o calcanhar, na ponta dos pés. Mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, ou para o lado esquerdo do que para o lado direito. Você sente alguma diferença aí no seu apoio entre os lados? Você sente que você apoia mais, né, em algum dos pés, em algum dos lados seus? Você sente que você apoia mais com a parte interna do pé do que com a parte externa? Ou ao contrário, mais com a parte externa do que interna? Ou mais com o centro do pé? E a gente muitas vezes pensa, né? Nossa, meu pé é assim. Esse meu pé é meio assim, ele é meio de lado, meio torto, meio aberto. Normal, o nosso pé, ele não é assim. Como nós não somos assim. Nós estamos, de acordo com os nossos hábitos, normalmente, em certa posição. Então, reconhece como o seu pé está, e não como o seu pé é, como ele está agora, nesse momento. E agora deita. Estica as pernas. E sente aí a sua respiração, como é que ela está. Está respirando mais pela parte abdominal, ou seja, na sua barriga. Você sente mais a respiração na sua barriga ou no seu peito? Você sente uma respiração mais curta ou mais ampla, que toma conta aí dessa sua região? Ou você sente que ela está presa? Como é que ela está nesse momento? E os seus ombros? Como estão? Observa se você sente que tem um ombro que está mais afastado do chão do que outro. E suas mãos? Observe suas mãos. Como que está o peso das suas mãos aí no chão, no toque do chão? Você sente que tem uma mão que apoia mais o chão do que outra? E suas mãos, elas estão apontadas, a palma da sua mão está apontada para cima, para baixo, ou está apontada para suas coxas, né, em direção a você, as suas pernas. Só reconhece, sem julgar, sem querer mudar. E seus dedos?
Eles estão mais juntos, colados um no outro, ou estão separados? Tem diferença da sua mão esquerda para a sua mão direita? Tem uma que está de um jeito, com a palma de um jeito, com os dedos de um jeito, a outra está de outro jeito, completamente diferente, ou tão parecidas? Vai reconhecendo. E agora, dobra as suas pernas, colocando a planta do pé no chão. E volta a observar aí as suas mãos, se nessa posição modificou alguma coisa. E deixa agora os seus braços não muito colados assim com o seu tronco, um pouquinho, né, com o seu corpo, um pouquinho, uma pouca coisa, mas afastado. Só um pouquinho, né? Só deixa ele um pouquinho não colado, é só isso, não ficar colado, encostado. Afasta um pouquinho as suas mãos aí do seu tronco. E agora eu vou sugerir que você vire as palmas das suas mãos em direção ao teto. Então você vai virar as palmas das suas mãos em direção ao teto. E observa agora como que ela está. Como estão os seus dedos, ela nessa posição? Eles estão assim meio que quase encostando o chão, meio que como que se chama, meio que esticados, né? Ou eles estão tipo como que segurando uma bolinha, mais encolhidos. O seu dedão, ele está encostando algum dos outros dedos, ele está bem separado. Observa um pouco como é que eles estão nessa posição. E só reconhece. E agora, eu vou sugerir que você aproxime os seus dedos. Aproxime não, que você leve os seus dedos em direção ao chão. Não precisa aproximar. Você só vai em direção a. Você pode mover só um pouquinho, né? Mas você vai levando ele em direção ao chão. Então você está com a sua mão, com a palma da sua mão virada para o teto e você vai levando os seus dedos em direção ao chão. E aí, imagina como se tivesse uma bola de luz bem no centro da palma da sua mão. E quando você aproxima os seus dedos em direção ao chão, essa bola ilumina, ela acende. E aí você deixa ele voltar naturalmente, os seus dedos, para a posição. Então você leva ele em direção ao chão e a bola ilumina. E aí você deixa ele voltar naturalmente e a bola apaga. E observa quando ele volta, como que ele fica? Quando você descontrai, quando você relaxa ele, como que ele fica aí os seus dedos? E aí brinca um pouco de levar os dedos em direção ao chão, iluminando essa bola, iluminando aí o teto, iluminando aí para cima e deixar voltar, relaxar. Então você vai e vem, esticando os dedos e relaxando ele, deixando ele voltar.
Faz algumas vezes aí no seu ritmo. E observa como o seu peito, se seu peito de repente participa desse movimento. Se quando você estica os dedos, né, você leva ele em direção ao chão, se por acaso a sua costela, suas costelas se abrem ou não, o que acontece com elas? E quando você volta e relaxa, o que acontece com as suas costelas? Acontece alguma coisa ou não acontece nada? E observa também a sua respiração. Enquanto você está fazendo isso, de abrir a mão, os dedos, indo em direção ao chão, iluminando e depois relaxando, observa a sua respiração. Quando você estica os dedos, você inspira ou você expira? Você puxa o ar ou você solta o ar? E quando você solta os dedos, o que você faz? Ou você prende o ar? A sua respiração fica presa. Vai fazendo o movimento e observando o que acontece aí na sua respiração, nas suas costelas, ou até em alguma outra parte que te chame a atenção. E agora dá uma parada. Observa a respiração, como ela está. E agora volta novamente a posicionar a palma das suas mãos para cima e a fazer esse movimento de levar os seus dedos abrindo, né, os seus dedos em direção ao chão e soltando e relaxando. E agora eu vou sugerir que você, no momento em que você levar os seus dedos em direção ao chão, você inspira, puxa o ar. E quando você soltar os seus dedos, você expira, solta o ar. Então você abre os dedos em direção ao chão, inspirando, puxando o ar, e solta os dedos, expirando. Faz algumas vezes, né, dentro do seu ritmo, dentro do que você vai conseguindo observar esse movimento. Às vezes é bom a gente ir mais lento para poder ir observando melhor. E observa aí o que acontece, né, se de repente os seus ombros se manifestam, participam desse movimento ou não, ou eles ficam parados. Como que eles estão aí nessa brincadeira da mão com a respiração? Seus ombros alguma vez, de repente, se aproximam do chão e outro momento eles se afastam? Ou não? Então você está abrindo os dedos, né? Levando os dedos em direção ao chão e inspirando. E está soltando os dedos e expirando. E no que você inspira, o que acontece aí com as suas costelas? Elas se abrem? Seu peito vai um pouco para frente ou não? E quando você expira,
elas ficam mais coladinhas uma na outra, né? Aproximando do chão. Vai reconhecendo. E agora dá uma parada. Observa aí a sua respiração. Se observa aí nessa respiração, em você. O que te chama a atenção agora nesse momento? Tem alguma sensação que esteja te chamando a atenção? E agora volta aí com as mãos, né, com as palmas em direção ao teto e fazendo novamente o movimento que a gente estava fazendo, né, de abrir, o movimento que você estava fazendo, de abrir as mãos, levando os dedos em direção ao chão, inspirando, puxando o ar e soltando, relaxando os dedos e expirando, soltando o ar. Volta a fazer esse movimento. E agora leva uma atenção maior aí para os seus ombros. Observa se quando você estica os dedos, né, em direção ao chão, se os seus ombros se aproximam do chão. E quando você solta, né, as suas mãos e solta o ar, se os seus ombros se afastam um pouco do chão. Observa primeiramente o que acontece. E agora eu vou sugerir que você, quando os seus dedos estiverem indo em direção ao chão e você puxando o ar, que você aproxime os seus ombros do chão. Ou seja, que você leve os seus ombros em direção, não precisa tocar, é levar em direção ao chão. E aí, quando você solta, né, os seus dedos, soltando o ar, você solta os ombros também. E observa o que acontece. Então, você abre os seus dedos vão em direção ao chão, você puxa o ar, aproximando os seus ombros do chão, e aí depois você solta a sua mão, solta o ar e solta os seus ombros. E aí observa aí as suas costelas nesse movimento, desse vem, vai e vem. Como elas estão? Elas se abrem em algum momento, depois se fecham, ou seja, parece que elas vão em um momento em direção ao teto, de repente vão em outro momento em direção ao chão. E agora, dá uma pausa, uma parada. Volta a esticar suas pernas.
E observa agora como está esse seu contato aí com o chão, esse seu relacionar aí com o chão, né? Com o tapete, você no chão. Como estão seus ombros nesse contato? E seu peito? A sua respiração? Tem alguma diferença de quando você começou? Ela agora está mais no abdômen, no peito? Não sei se você se lembra como ela estava, ou mais curta, mais ampla, né? Não sei se você se lembra, mas como que ela está agora? Como que você sente esse ar entrando em você agora nesse momento? E essa sua sensação aí nesse contato com o chão, como é que está? Tem alguma diferença? E agora, né, no seu ritmo, você vai dobrando, se dobrando, né, se preparando para se levantar e voltar a se colocar em pé, para se sentir novamente aí nesse apoio com o chão, nesse contato com o chão. Isso pode ser lentamente, não precisa ter pressa. No Feldenkrais a gente utiliza muitas vezes essas referências, né? Iniciais e depois do movimento, para a gente vendo, né? Como esse estar, ele, ele se movimenta, ele muda, né? Essas imagens vão se atualizando de acordo com muitas coisas, né? De acordo com o movimento que você sugere, com seus pensamentos, com a sua emoção, com tantas coisas, essas imagens vão modificando, essas sensações vão modificando. Então a gente muitas vezes utiliza esse movimento de referência, né? Você no início faz alguma coisa que você tem uma referência, e aí no final você volta a fazer para sentir se teve ou não. E também não tem importância não ter, mas é só para reconhecer, para ir reconhecendo essas diferenças e reconhecendo o que, que acontece. Não é para chegar a lugar nenhum, que a gente não quer chegar a lugar nenhum, a gente só quer brincar de ir reconhecendo, de explorando, de criando outras possibilidades, de ir entrando em outros caminhos, né, que não esses nossos habituais muitas vezes, em outros ritmos, outros movimentos. E reconhece agora como é que está o seu contato no chão, o seu pé no chão, o seu peso, né? Se ele está mais para o calcanhar, para o dedão, mais para dentro, né? Mais para fora. Ou está mais espalhado o seu pé no chão,
você sente um equilíbrio maior ou não, você sente que está pesando mais para um lado, e que aquele lado que você estava pesando agora está mais ainda. Né? Tem muitas possibilidades. E cada um tem uma experiência única, né, e singular. Cada um está sentindo uma coisa muito diferente. E como que está você, na sua sensação agora aí? Com seus pés, nesse equilíbrio. Se quiser andar um pouquinho, andar e sentir um pouco como é que está. Essa atenção que a gente vai levando para a gente não é uma concentração, não é uma coisa tensa, é alguma coisa leve, uma coisa relaxada, como uma irrigação, como se você fosse se irrigando, né, com a sua atenção. E aí, né, quando você sentir, você pode, se quiser compartilhar alguma coisa, não, dá um tempinho. Por enquanto dá um tempo aí se quiser ficar um pouco mais aí nessa sensação. Sente o que você está precisando ou querendo agora nesse momento.